Já estamos de volta, segundo bloco, o programa Pontos de Vista, hoje recebendo o vereador e coordenador da TV Câmara de Tupã, vereador Lucas Atano. E no segundo bloco temos o prazer também de receber o nosso querido Dr. José Rafael Montoro, formado em medicina pela FAMEMA, também residência médica em cirurgia de cabeça e pescoço na USP de Ribeirão Preto, mestrado e doutorado na USP de Ribeirão Preto e também especialista em transplante capilar. Dr. José Rafael, seja bem-vindo ao programa Ponto de Vista. Obrigado por ter nos atendido, convite, em especial convite do vereador Lucas Atano, falando sobre esse tema que é muito interessante, especialmente para os homens que estão nos assistindo. Seja bem-vindo. Eu agradeço aí o convite, a possibilidade de estar participando aqui, né? Eu acho que é muito interessante a gente... É um tema muito interessante, né? Que viu que o bloco anterior rendeu. Não respondemos nem metade das dúvidas ainda, né? E é um tema que mexe muito com o homem, né? Com a parte da autoestima masculina, né? Claro. Que não tem nada mais do que a perda da autoestima, é a perda do cabelo, né? Não tem nada que vai mexer com o homem. Ele pode engordar, ele pode ter ruga, que é aceitável. Agora, quando perde o cabelo, aí já... Que hoje em dia vira até piada, motivo de brincadeira entre os amigos, né? Então, o homem realmente se preocupa bastante. Posso falar por conta própria. Nossa. Mas é um prazer estar aqui, né? A cidade do Dr. Luiz Flávio, né? Meu sócio, né? Que chamou a gente para participar e acho que é interessante a gente estar aí discutindo e passando os conceitos para a população. Doutor, eu vou fazer uma pergunta, começar já, colocar o senhor numa saia justa aqui, porque assim, a gente tem que, como jornalista, a gente tem que fazer essas perguntas também. Quanto ao transplante capilar, o doutor, o primeiro do médico, nosso querido Luiz Flávio, explicou que é uma coisa muito tranquila, os procedimentos hoje, a medicina está muito avançada quanto aos procedimentos, muito menos invasivos e que dá um resultado realmente muito bom. Mas, todavia, porém, contudo, existem riscos, o transplante, existe algum tipo de risco, ou melhor, vou até refazer a pergunta, tem alguma contraindicação, algumas pessoas que podem ou não, de repente, estão proibidas de fazer esse tipo de procedimento, né, os riscos, enfim, é legal a gente falar também esse ponto que é importante. Legal. Muito boa pergunta. Então, assim, é um procedimento, como o Dr. Flávio disse, né, um procedimento assim bem superficial, a gente faz pequenos furos, né? É um procedimento longo, porque assim, são muitos furos, muitos folículos que são extraídos, mas é uma cirurgia assim que a gente superficial. Só que assim, para ser feita, tem que ser feita uma sedação. Então tem um anestesista que participa do procedimento, né? Faz uma sedação. É local, perdão? É local ou é... Local e sedação. Tá. Então a gente faz anestesia local e o anestesista faz uma sedação para o paciente dormir, não ficar desconfortável, né? Tá. Então assim, pacientes com problemas clínicos pode ser que limite esse procedimento. Problemas cardiológicos, problemas assim avançados, pode ser que limite e não tenha condições aptas para fazer. Então, apesar de ser um procedimento simples, é um procedimento cirúrgico, é uma cirurgia. Então, com anestesista, tudo, né? Então, tem que passar por uma avaliação antes, tem que ter feito todo um processo, avaliação cardiológica, tudo antes, porque existe um pré-operatório, né? Um pré-operatório. Perfeito. Existem pessoas que não são aptas a fazer isso, não. O senhor falou a questão de que há necessidade de uma anestesia local e também de uma sedação pelo tempo da cirurgia. Normalmente, eu sei que cada caso é um caso, conforme o Dr. Luiz Flávio disse, cada caso é um caso, é feito um estudo naquela pessoa, naquele paciente, mas a média, normalmente, de um procedimento desse, você falou que demora algum tempo, enfim, razoável. Chega a 8 a 10 horas. De 8 a 10 horas? 8 a 10 horas. Porque, assim, vou detalhar um pouco o procedimento, por né? favor. Então, primeiro de tudo, a gente vai fazer uma marcação, né? Para a gente fazer um desenho, para estipular os limites que vão ser feitos, né? Aonde vai implantar, a área que a gente vai receber. Algumas áreas são, dentro da toda a área implantada, a gente tem que diversificar. Tipo, uma área vai receber uma densidade maior, uma área uma densidade menor. Isso tudo a gente tem que planejar isso antes, de acordo com a área doadora de cada um. Perfeito. Aí depois a gente vai raspar o cabelo, né? Tem que raspar todo o cabelo para fazer o procedimento, né? E aí o paciente vai para o centro cirúrgico. Aí no centro cirúrgico ele vai ser sedado, né? E aí a gente começa fazendo as pré-incisões. Então, pré-incisões são pequenos furos que a gente faz com lâminas de 0,6, 0,7 milímetros, com uma lupa, né? Para a gente conseguir enxergar uma magnificação de 5 vezes, a lupa nossa, né? E a gente faz essas pequenas pré-incisões. Mas assim, são muitas, 2, 3 mil pré-incisões, às vezes até 4 mil pré-incisões. 4 mil? Então são 4 mil pequenos furos. Aí depois que feitas as pré-incisões, a gente vai fazer a extração.
Aí a extração também, 4.000 extrações, então é folículo por folículo que a gente vai retirar. Às vezes tem folículo de 1, folículo de 2, folículo de 3, então um folículo por folículo. E aí depois esses folículos vão para uma bancada, né, com técnicas que vão estar no microscópio, analisando esses folículos, lapidando eles, né, tirando pedaços que não estão viáveis, tudo. Fazendo uma triagem nele, para depois esses folículos serem implantados nas microincisões que foram feitas anteriormente. Então, por isso que demora todo esse processo, tudo. Mas em si, o procedimento mesmo no couro cabeludo é pequenas incisões que vão 3 milímetros de profundidade no couro cabeludo. O sangramento é muito pouco, é bem... Uma outra dúvida que a gente tem também, por exemplo, depois, assim que for realizado o procedimento de implante desses fios, a pessoa sai, né, enfim, tem o pós-operatório. Aí, o que acontece com esse cabelo que é implantado? Ele já nasce, já... isso é interessante. Porque assim, eu já ouvi falar, e é por isso que a gente está aqui para tirar dúvidas, né? E eu também tenho muitas dúvidas. O programa veio a calhar. Especialmente para mim. Mas, por exemplo, assim que são implantados esses fios, é verdade que os fios, eles, no primeiro momento, eles caem, para depois eles nascerem para valer, vamos dizer assim? É interessante explicar isso aí. Bacana, né? isso aí. Só vou aumentar um pouco, falar sobre o pós-operatório em geral. Por favor. Então é assim, tipo, o pós-operatório... Eu vou ter que tirar férias aqui depois da TV, entendeu? Você vai calcular o teu tempo, cara. Eu tenho que me organizar aqui internamente, retorno, né? Para me tirar alguns dias de férias depois. Então, assim, depois do procedimento, é um procedimento que a gente chama ambulatorial, né? O paciente vai embora no mesmo dia, ele não dorme no hospital, né? Tá. Vai embora no mesmo dia. No dia seguinte, ele retorna à clínica para fazer uma higienização de toda a área e aí a gente vai explicar como ele vai fazer essa higienização nos próximos dias. Então, os primeiros 7 dias são os dias mais delicados, né? Dormir de barriga para cima, tem que dormir com aquele travesseiro de pescoço, né? No aeroporto, em voos, né? De voo, para não ter o contato direto da área receptora, onde estão os folículos, com o travesseiro, tudo que isso pode tirar os folículos do lugar, né? Ah, entendi. Então, os primeiros 7 dias são mais delicados. O shampoo, tudo, um shampoo específico, como eu vou usar, tudo a gente vai explicando isso aí. Aí depois desses 7 dias já fica mais tranquilo, já não tem mais tanto, vai lavar direto no banho mesmo, né, no shampoo. E o edema, o inchaço que fica é 2, 3 dias mais ou menos. Mas fica? Fica, enche o rosto, assim, tudo, né? Mas a questão de 2 dias, assim, já desinchou. Tá. E assim, 3 dias, 4, já dá para voltar a atividades indoor, né? Tipo, dentro do estúdio, assim, fechado, você já pode voltar. Não sem pode... incidência de sol, sem incidência de solares. Então não pode, assim, a exposição solar, né? Tá. Aí depois de 7 dias, você já pode usar boné. Aí já pode se expor ao sol com boné, entendeu? Isso que eu ia perguntar, porque assim, a partir do momento que coloca um boné, ele fica ali, os fios vão ficar ali no espaço ali fechado, ali, né? Numa área fechada, então isso não tem nenhum problema. Tem problema. Tá. Não pode pôr capacete. Capacete, tá. Aí 30 dias. Entendi. 30 dias. Capacete, banho de piscina, praia, tudo, 30 dias. 30 dias. Tá. Aí, como que o folículo reage? Então, o folículo implantado, logo no começo, assim, nos primeiros 7 dias, ele forma a casquinha, né, que você falou. Aí essa casquinha cai, aí esse folículo começa a crescer um pouquinho. Aí dá até uma animadinha, uma animada, assim, né? Ele deu uma crescidinha, aí ele começa a cair. Então, dentro de 30 dias, caiu quase tudo. Porque, assim, o que a gente implanta, como o Dr. Luiz Flávio disse, é toda a estrutura, é um órgão, né? Sim. Tem o bulbo, tem as glândulas, tudo. E o pelo, o cabelo, é uma haste de proteína que vem dali de dentro. Então, na hora que a gente faz essa retirada de um lugar para pôr no outro, é um choque, assim, pro pelo, né? Então, ele cai, essa haste. E aí, o bulbo começa a produzir a haste nova. Então, a recuperação pós-operatória é rápido, porém o resultado é demorado. Então é assim, primeiros 30 dias vão cair. Aí depois começa a formar a haste nova. De 1 mês a 3, você não vê resultado nenhum. De 1 mês a 3 meses. Aí depois dos 3 meses, começa a nascer esse cabelo que você caiu. Aí começa a aparecer, mas você não sente ainda, porque começa a aparecer um aqui, outro ali, você não vê um volumoso ainda. Aí depois dos 6 meses, aí você começa a perceber.
Aí quando chega a 6 meses, você começa a perceber o cabelo crescer. E o resultado final é com 1 ano. Isso que eu ia perguntar, é muito interessante o que o senhor disse. Então, o resultado final, para a pessoa realmente sentir toda essa diferença, é 1 ano. 1 ano. Para 1 ano não vai crescer mais. Depois de 1 ano, aquilo... Porque esses que caíram, ele cresce, nasce em tempos diferentes. Então, vai cair um, vai nascer outro. Né? O senhor falou uma questão, depois de 1 ano não cresce mais, chegou no estágio. Isso. Mas aí, por exemplo, a pessoa pode ir também, lógico que no barbeiro, pode ir Pode. normal. Não cresce, que eu digo assim, não Tá. nasce de mas ele continua o procedimento, o processo de crescimento normal. Normal, o fio normal. E esse fio não cai mais. Esse fio não cai mais, porque, como o Flávio disse, ele veio de uma área que não tem receptor para o hormônio. Então, ele implantado na outra área. O Dr. Luiz falou que essa questão que é dessa área. A área temporal e a área occipital, essa área não tem receptores. Diferente dessa área aqui de cima, né? Que é a área que tem receptores para o hormônio, que é responsável pela queda. Muito interessante. Muito Vereador, bom. fica à vontade. Eu vi também que, além das questões de fazer no cabelo, tem homens que buscam para fazer na área da barba, na área do rosto. Isso. O procedimento é o mesmo, também mesmo é possível procedimento. fazer. Possível fazer. A área da barba é uma área, hoje em dia, está bem valorizada, né? Só que assim, também, quando você vai retirar do couro, da cabeça para pôr na barba. Então, se um dia você ficar careca, vai faltar a área doadora, né? Você tem que priorizar, porque vai bastante também para refazer a barba, bastante folículo. Né? Chamou atenção o número que você falou, 4.000, chega até 4.000 incisões. E o inverso, a gente pode usar da barba Pro cabelo. pro cabelo também. Perfeito. Aí, como eu disse, caso que já teve uma depressão muito grande, né, já passou por vários transplantes, tem uma área calva muito extensa e a área doadora não dá conta, a gente pode usar esses fios, com uma condição, esses fios só podem ser usados na parte aqui média para trás, não pode ser usado na frente. Não pode ser usado na frente esses fios. Doutor, e a questão da densidade, né? Quando é feito o procedimento, por exemplo, a olho nu, as pessoas vão ver aquela pessoa que fez o procedimento, elas vão perceber uma diferença na questão da densidade da área que foi implantada para a área que já tinha. Por exemplo, eu tenho uma área aqui densa, volumosa, e aí, conforme a gente faz o procedimento, a pessoa vai conseguir distinguir, vai poder perceber, isso é nítido? Então, isso a gente tem que assim, planejar antes. Tá. Então, a densidade varia muito de pessoa para pessoa. Então, uma pessoa que tem uma densidade baixa, a gente ir lá implantar e botar uma densidade alta, vai dar diferença. Entendi. Entendeu? Então, a gente tem que meio que deixar a densidade igual à densidade que a pessoa tem. E ao contrário, quem tem uma densidade muito alta e você implantar e pôr uma densidade baixa, vai dar diferença. Entendi. Então, uma pessoa que tem uma densidade muito alta, você vai consumir muito folículo para tentar dar uma densidade, nunca vai ser uma densidade igual, né? E vai aí, ser parecida. Perdão, só aproveitando esse gancho, é aquele exemplo de procedimento mal sucedido, que aí não tem um cálculo, um estudo, e aí né, que fala assim, rapaz, o que o cara fez no cabelo, fez implante, chega a dar risada, né? Aquele cabelinho de boneca, né? Que você vai espaçamento. Um aqui, um outro aqui, um outro aqui, um negócio meio... Então, isso aí é importante a gente calcular. Cebolinha, né? Com 3 fios de cabelo. Um pouquinho de fio, né? Isso aí é importante a gente calcular e a gente tem que sempre ter em mente, assim, tipo, a área doadora nem sempre vai ser... cobrir tudo. Então, a gente tem que priorizar alguma área, talvez. Dependendo da situação, tem que priorizar. E aí, a gente tem que priorizar uma área para a gente dar uma densidade que seja uma densidade satisfatória. Então, esses casos que você falou, é aquele cara que tem uma calvície extensa e aí ele vai lá e preenche toda a calvície com o folículo que tem. E no fim ele vai ficar todo meio careca. Entendeu? Entendi. Então, a gente tem que priorizar uma área. E dentro da área priorizada, a gente tem que ter algumas regiões que vão ser mais densas, outras regiões que a gente pode dar uma densidade menor para poupar folículos, entendeu? Então a gente tem que tudo fazer esse planejamento antes. Às vezes é melhor alguém que está num grau 5 aparentar depois da cirurgia que está num grau 3 do que tentar cobrir tudo e ficar tudo artificial. 5 mais ou menos, né? Isso aí tudo é passado para o paciente, explicado. Isso é importante, tem que ser conversado. Tem que ser muito claro, né? Muito claro. Tudo que vai ser feito. Porque às vezes a gente, por exemplo... Cria uma expectativa, de repente... Não, você tem que ser muito bem alinhado e tem que ser bem exposto para o paciente isso aí. Porque às vezes, por exemplo, a gente só vai conseguir fazer a frente e a parte de trás não. Só que a frente é o cartão de visita, né? A frente é o maior impacto que dá, né? Então, às vezes, a gente pode conseguir reconstruir a frente e passar um aspecto bom na frente, mas atrás não tem. Entendeu?
Entendi. Então isso tudo tem que ser conversado, alinhado antes, mostrado para o paciente. Muito bacana. Clareza e transparência acima de tudo, Sim. né? E profissionalismo acima de tudo. Doutor, vamos falar um pouquinho também, a gente não pode deixar de falar a questão das mulheres, né? Porque a gente está aqui focado na questão masculina, mas também mulheres têm, muitas mulheres passam por essa questão também de perda de cabelo e de repente algumas áreas que acabam ficando realmente mais expostas. Também é recomendado para as mulheres? Qual que é a diferença do tratamento dos homens para as mulheres? Os procedimentos são os mesmos? Vamos falar um pouquinho também né, para as mulheres que estão acompanhando e que, de repente, estejam passando por essa situação também. Então, o padrão de calvície feminino é um pouco diferente do masculino, né? As áreas que caem, assim, da mulher é diferente um pouco da área do homem. Mas a mulher também ela é atingida pela calvície androgenética, né? Como o Dr. Luiz Flávio disse, tem vários tipos de calvície, né? Tem tipos de calvície que não são indicados fazer transplante de cabelo, né? O mais comum mesmo é a androgenética. E na mulher tem algumas diferenças, assim, tanto na técnica. Então, primeiramente, sempre que tem que ser tratado, né? A calvície androgenética, tem tratado com medicações, soluções tópicas, né? E aí, assim, mesmo após o tratamento, se manteve, aí a gente pode intervir com o transplante. Aí a mulher, assim, tipo, primeiro que a mulher a gente não raspa o cabelo, né, da mulher, né, a gente faz o transplante entre os fios que ela tem, né, então limita já. A gente não consegue fazer uma coisa assim tão extensa, tão como no homem, porque a gente não tem é mais difícil fazer esse entre fios, com os fios longos, né. Então a mulher a gente reconstrói geralmente a parte da frente, né, a que a gente chama de hairline, né, avança um pouco para trás e algumas áreas que elas estão mais calvas. Então, geralmente, a calvície androgenética é a parte da frente, a perda da hairline e a parte central. Então, aí a gente consegue reconstruir isso até um certo ponto, porque os cabelos dificultam essa... E a área doadora da mulher também é mais restrita, né? A gente não pode raspar a mulher para fazer extrair, né? Então, a gente raspa somente uma área aqui de trás que fica encoberta pelo cabelo de cima. Então a gente raspa uma área, o cabelo de cima cobre, né? Então não vai perceber, né? E a gente consegue um número menor de folículo. Mas também... Mas se tiver uma mulher predisposta a raspar e fazer, também é uma possibilidade. O custo... Não, eu acho que... Inviabiliza. Inviabiliza, porque demora muito para crescer o cabelo. Chegar naquele... Perfeito. Então, às vezes ela pode estar até predisposta, mas ela não tem ideia do que vai vir. Perfeito. É melhor não fazer. E aí o médico tem essa responsabilidade de orientar. Perfeito. Doutor, eu fiz essa pergunta para o Dr. Luiz também, a gente comentou no início do programa sobre o avanço da medicina, dos procedimentos, que hoje realmente estão muito menos invasivos, e o resultado é muito positivo. O senhor espera para o futuro, vamos falar de futuro, o senhor acha que no futuro pode acontecer de repente termos aí banco, né, de amostras aí de cabelo, onde de repente como as pessoas hoje, os transplantes de órgãos hoje, de repente o órgão que é compatível com aquela pessoa, de repente vai ter também um cabelo que é compatível, seja compatível para poder, de repente não tem nenhuma área, a pessoa não tem mais nada para doar, de repente a pessoa totalmente calva, né? De repente o senhor acredita que isso no futuro possa acontecer ou é uma coisa que a gente está sonhando muito alto aqui? Eu acho que assim, o que pode acontecer, que eu acredito que vai acontecer, é a clonagem, né? Então assim, de um para o outro acho que nunca vai ter. Tá. Mas o foco acho que vai ser na clonagem. De repente eu doar um cabelo e pega clonar. Um cabelinho lá, você consegue clonar e fazer milhares de cópias daquele lá. Como as mulheres fazem com óvulos, por exemplo, os óvulos, isso, né? Aí tem uma diferença. O óvulo é uma célula. Uhum. Um folículo são vários órgãos juntos no folículo. Sim. Então tem glândulas, tem o bulbo. Então é mais complexo isso aí. Mas acho que no futuro um dia chega nesse ponto. E aí, a partir de um único folículo, eles vão conseguir clonar milhares e aí a pessoa não vai precisar usar toda a área doadora dela. Eu acho que o futuro deve caminhar por esse lado aí. Inclusive, tomando a liberdade aqui, eu estou vendo aqui o Dr. José Rafael, inclusive ele é um belo exemplo, né, que fez aqui o implante, o transplante, melhor dizendo, o transplante, e o resultado é muito bom, realmente. Se ele não falasse, eu não ia saber, né, que realmente mostra que eles realmente têm um trabalho muito sério no que eles fazem. Muito bem, muito bom mesmo. Olha, eu já falei, o tempo já foi. Passou rápido, passa rápido. Muito rápido, né? Porque o assunto realmente é interessante. Eu espero que nós possamos esclarecer, dentro desse período do programa, há muitas dúvidas de você que está acompanhando, você, homem, que de repente tem essa vontade, tem esse sonho de repente... buscar um profissional
é a questão da autoestima, estar bem, né? E também tirando essas dúvidas, tanto para os homens como também para as mulheres. A gente dedicou esse espaço também no programa para também esclarecer as mulheres que, né, porventura, estejam passando por essa situação também. Doutor, eu queria, agradecer a presença do senhor aqui. O programa foi muito claro, foi muito didático. Eu achei muito interessante a postura do senhor e também do doutor Luiz, pela forma que vocês explicaram. Foi muito naquela coisa técnica, sabe, aquelas palavras complexas que somente quem conhece da medicina entendem. Vocês foram muito claros, muito acessíveis para a nossa população. E, mais uma vez, o nosso muito obrigado. Voltaremos a convidar a vocês para virem aqui, para falar sobre outros temas relacionados à área. E, com certeza, tenho certeza que ajudou e muita gente, ajudou muito as pessoas que estão acompanhando esse programa. E, mais uma vez, o nosso muito obrigado. Eu que agradeço aí o convite, né? Acho que é um tema muito interessante. Sim. A gente ainda abordou pouca coisa, tem muita coisa para se falar. Tem né? bastante. E acho que com certeza a gente volta aí, né? Na possibilidade de vocês, no próximo convite aí, com certeza estaremos por aí, sim. Eu que agradeço. Muito obrigado mais uma vez, doutor José Rafael Montoro. Vereador, programa muito interessante, né? E como eu falei, espero que a gente tenha ajudado muita gente assistindo a TV Câmara, porque a TV Câmara, doutor, só complementando, além de transmitir aqui em Tupã, transmite para toda a região através do sinal digital. Então, várias cidades da região recebem o nosso sinal, além das nossas plataformas. Então, milhares de pessoas estão acompanhando esse programa e eu acho que é a questão de utilidade pública, ajudar as pessoas também, de repente, né, achar aí uma solução para algo que esteja incomodando, como está me incomodando também, né? E logo, logo estaremos aí. Quando vocês ficarem um tempo sem o Glaucio aqui na TV, podem ter certeza que alguma coisa a gente está fazendo nesse sentido. Vereador, fique à vontade. Bom, primeiro agradecer novamente a TV Câmara, o espaço. É importantíssimo a gente ter essa TV à disposição da população, à disposição do parlamento, para que a gente possa trazer informação de qualidade, de utilidade pública. Agradecer a presença do meu amigo, meu irmão, Dr. Luiz Flávio, que esteve com a gente no primeiro bloco, e agora do Dr. José Rafael, sempre quase 2 aulas aqui que a gente teve sobre saúde do homem, sobre cuidados com o cabelo, que eu acho que tem uma relação direta com a autoestima, com a autoimagem que o homem tem. Tirou dúvidas nossas, né, Glaucio? Bastante. Sobre implante, sobre como funciona. E a gente tem vários mitos que foram quebrados aqui, de que vai levar 3, 4 meses para eu desinchar, e a gente já descobriu que é 2, 3 dias. Sim. Então é importante a gente trabalhar e poder informar a população sobre isso. A gente fica muito feliz, agradece a disposição e o tempo de vocês. A gente sabe quanto vale o tempo de vocês estarem aqui com a gente para poder tirar essas informações. A gente agradece muito por ter aceitado o convite e por estar aqui nessa manhã conosco. E obrigado, Glaucio. Conduzir o trabalho, agradecer o Henrique que está lá no aquário cuidando toda a parte de som. Usar como exemplo também, né? Usar como exemplo, né? Se colocar nessa modelo. Exemplo, modelo. Obrigado. E agradecer porque acho que é isso que faz o programa ter corrido tão rápido, com conteúdo tão bacana e poder aí tirar a dúvida de quem nos assiste. Obrigado, vereador. Bom, nós chegamos ao final, né, do programa Pontos de Vista, hoje recebendo os médicos, né, o doutor José Rafael Montoro no segundo bloco, no primeiro bloco o doutor Luiz Flávio Vilela, onde nós abordamos o tema transplante capilar, né, em especial para os homens que de repente estejam passando por esse momento, querendo aí achar uma solução para aquela entradinha, né, aquela coroa, enfim. Tem saída, tem solução, nem tudo está perdido. E também o vereador Lucas Atano, que é vereador e coordenador da TV Câmara. E claro, a gente agradece sempre a sua audiência, você que nos acompanhou até agora. E claro, voltaremos em breve com mais uma edição, programa Ponto de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã. Uma TV a serviço da população. Até mais.